Boa noite! Pra quem curte Britney Spears, Gazeta Esportiva hoje tá bom demais, tá recheado e no ar com muita informação para você que nos acompanha. Temos o desembarque da Seleção Feminina de Futebol, as negociações para manutenção da Fórmula 1 em São Paulo, apesar do presidente Bolsonaro falar outra coisa, a preparação das equipes paulistas para a sequência da temporada, novidades do mercado da bola e o fim da primeira fase da Copa América. E a gente já quer pedir a sua participação no programa de hoje através da nossa enquete do dia. Qual é o confronto mais equilibrado das quartas de final da Copa América? Boa noite, Garrafa. Boa noite, Miller. A pergunta é: Brasil e Paraguai, Argentina e Venezuela, ou Colômbia e Chile, ou Uruguai e Peru? Ave Maria. Volta então. Vamos lá. Garrafa, boa noite. Miller, boa noite, Qual que é o mais equilibrado? Boa noite, Miller. Assim, curto e grosso, eu vou de Colômbia e Chile. O mais equilibrado. Mais equilibrado. E aí, Miller? Boa noite, Michele e Garrafa. O mais equilibrado, com certeza, é Colômbia e Chile. Colômbia e Chile? Sim. Porque o Brasil passa fácil pelo Paraguai? Não fácil, tem uma dificuldade por conta de que o Paraguai é um time fisicamente muito melhor que Venezuela, né? Beleza. Olha, entre no site gazetesportiva.com, deixe o seu voto, participe também pela hashtag Gazeta Esportiva, a gente vai ler o seu comentário ao vivo aqui no programa, e pelo WhatsApp 11 99479 1633, manda um vídeo pra gente, beleza? Agora a gente vai para um rápido intervalo e volta rapidinho com tudo que tá rolando de mais importante no mundo do esporte. Até já! Chile e Uruguai entraram em campo ontem no Maracanã, brigando pela liderança do Grupo C da Copa América, e a gente acompanhou esse duelo ao lado da torcida chilena, num restaurante aqui na capital paulista. Pelo visto, o único que saiu de lá feliz foi José Paes. Você, meu amigo aí do outro lado da telinha, sabe muito bem que aqui na TV Gazeta a gente gosta de misturar culinária, bar, restaurante, tudo com futebol. Sempre que possível, uma culinária com futebol. E eu, que não sou bobo nem nada, vim comer uma empanada junto com a chilenaiada para acompanhar Chile e Uruguai pela Copa América, e você vem comigo, tá? A senhora vai me desculpar, mas desse tamanho vai aguentar esse lanche aqui? Claro, se só almocei, esse é meu jantar. Amigão, palpite pra hoje, chopinho, Chile, Uruguai, quanto que vai ser? 2-0, gol de Vargas e Alexis Sánchez. E quem que é teu ídolo aí na seleção? Vidal porque ele é tipo, representa a raça nossa, tipo, guerreiro, até a morte, até o final. Pois é, meu brother, mas o Vidal machucado ficou fora do time titular do treinador Reinaldo Rueda. Só que o Sánchez, que também era dúvida no lado chileno, começou jogando e olha, o cara tava na vontade monstra, velho, comandando as principais ações ofensivas do Chile. A peleja lá no Maracanã era importante pra caramba pros dois times, por quê? Porque o vencedor desse jogaço aí escaparia da forte Colômbia logo de cara nas quartas da Copa América, e jogo difícil agora ninguém merece, né? A primeira metade terminou mesmo sem gols, 0-0 tristinho. Rapaz, o que precisa fazer aí pra sair um golzinho nesse jogo? Mais empenho, né, no ataque, porque no primeiro minuto o Chile começou a atacar mais. Aí depois relaxou um pouco no jogo porque perdeu o meio campo. Aí o Uruguai partiu para cima com tudo, né? E foi por muito pouquinhozinho que o teu Chile não abriu o placar na segunda etapa, fazendo isso aí que você falou, amiguito. O Jiménez tirou o gol certo do Dias nesse lance de cabeça. Foi quase. Só que como quem não faz toma, aquela velha máxima do futebol que a gente já conhece, o Cavani cabeceou cheio de estilo e definiu a parada. 1-0 Uruguai. O resultado acabou jogando o Uruguai para enfrentar o Peru no sábado, enquanto o Chile vai ter que se virar contra a Colômbia na próxima sexta-feira. Se a noite foi ruim para os meus amigos chilenos, pelo menos para mim, o rolê foi bem da hora, viu? Porque eu me acabei na empanada. Bela pauta. Parabéns, produção. Obrigado, Celso Cardoso, chefe, Michele. Coisa linda. Ele saiu daqui falando: hoje à noite eu vou comer umas empanadas. E quem não ficou... O Zé ficou satisfeito, mas quem não ficou muito satisfeito foi o Chile, que acabou... A ideia do Chile era amarrar o empate no jogo, né, Miriam? Ficou claro e evidente isso durante os 90 minutos, para tentar empurrar a Colômbia
né, em tentar empurrar a Colômbia para o Uruguai. E aí ela pagou o castigo no finalzinho do jogo, né, durante o jogo o Cavani acabou fazendo o gol, que decretou a vitória e mudou o confronto. Agora é o Chile que tem o confronto mais difícil, pegando a seleção que teve 100% de aproveitamento. E ontem foi um jogo bem movimentado, o Chile também teve chance de gol, mas o Uruguai é a equipe mais completa, né, Garrafa? Talvez a equipe mais preparada para vencer a Copa do Mundo, no meu entendimento, é o Uruguai. Física e tecnicamente, o Uruguai, eu acho que não perde para o Brasil numa final de Copa América. Acho que é um adversário, junto com a Colômbia. A Colômbia também é um time certinho, um time muito rápido e tecnicamente muito forte. Então essas duas equipes são os dois adversários em potencial que podem fazer frente contra o Brasil. Bom, no outro jogo do Grupo C, Japão e Equador ainda sonhavam com uma das vagas entre os melhores terceiros colocados, mas acabaram morrendo abraçados. O Mineirão foi palco do pior público pagante da Copa América até aqui. Só 2.106 torcedores na arquibancada viram este golaço de Nakajima. Ele abriu o placar para o Japão contra o Equador, aproveitando a sobra dividida entre Domingues e Okazaki. E tocou pelo alto, sem chances para o goleiro. Os equatorianos buscavam a classificação e quase aproveitaram esta falha do goleiro japonês Kawashima. Já os sul-americanos chegaram ao empate depois desta jogada dos zagueiros Mina e Arboleda. Rebote do goleiro japonês nos pés de Mena, 1-1. Tanto o Japão quanto o Equador ainda tentaram o resultado, só que os atacantes de ambas as equipes não tiveram sucesso. Não teve jeito, com o placar igual, as duas equipes estão eliminadas da Copa América. As duas seleções morreram abraçadas, né, Miller? Nesse empate, o Equador, uma equipe que está muito ruim, uma seleção muito ruim, muito fraca tecnicamente, não é? E assim, se, no meu entendimento, não sei o que você pensa, Miller, mas no meu entendimento, para o bem da Copa América, com todo respeito aos convidados, o Catar e o Japão, eles já foram e agora vamos ficar só com as seleções sul-americanas, né? Eles entraram como convidados, Copa América. Imagina o cara lá, desceu hoje, um ET chega aqui e fala, Copa América, o Japão, da Ásia, o que está fazendo aqui? Mas tudo bem, está tudo concentrado. Exatamente, a Michelle falou semana passada que o Japão ia fazer na Copa América, quer dizer... foi bom para a Copa América eles terem saído. Nossa, que bom, os dois de uma vez só, tá, uma tacada só. Tudo de bom para vocês, amigos japoneses e amigos do mundo árabe. E falando em Mundial de Futebol Feminino, as meninas do Brasil desembarcaram nessa madrugada aqui em São Paulo e foram recebidas com muita festa. Seleção eliminada da Copa do Mundo, desembarcando em plena madrugada. E olha só o clima no aeroporto de Guarulhos. Uma festa liderada por cerca de 50 torcedoras que, com faixas, cartazes e todo tipo de acessório, manifestaram apoio ao futebol feminino e, claro, à nossa seleção. Cara, é uma sensação maravilhosa, esse reconhecimento que o futebol feminino vem tendo, essa torcida maravilhosa, parabéns, tá todo mundo de parabéns. Infelizmente não era da forma que a gente esperava, não era da forma que a gente queria. Até o lateral esquerdo Marcelo, astro do Real Madrid, do futebol mundial masculino, passou quase que desapercebido no desembarque. A atenção estava mesmo voltado para elas, principalmente depois do desabafo da craque Marta, que após a derrota para a França fez um apelo, pedindo mais empenho à próxima geração de jogadoras brasileiras e dizendo que é preciso chorar no começo para sorrir no fim. Mesmo que leve um tempo aí para renovação da seleção, a gente precisa ter um trabalho a longo prazo, não dá para fazer as coisas em tão pouco tempo. Nós também temos que ter uma igualdade de consciência, de profissionalismo e que a gente sempre, quando a gente se encontrar, que são daqui para frente é tudo data FIFA, você se encontra muito pouco, eu acho que a Marta foi muito feliz do que ela falou. O próximo grande compromisso da seleção brasileira é a Olimpíada de Tóquio 2020. Mas a principal dúvida do momento gira em torno da permanência ou não da atual comissão técnica liderada por Vadão. A CBF ainda não se pronunciou, mas o treinador mostrou tranquilidade com a situação de momento. Não, a minha expectativa é sempre pela permanência. Quando a gente assumiu o compromisso pela segunda vez, a gente sempre tem um ciclo, que é o ciclo do Mundial e o ciclo que termina na Olimpíada. Mas, em virtude de uma série de coisas, a gente tem que esperar.
Se o futuro de Vadão segue indefinido, o de Cristiane parece muito bem planejado. E Cris, foi despedida mesmo da Copa do Mundo? Foi, amor, foi, já deu, né? Mas a Olimpíada de Tóquio podemos confirmar, Cristiane. Sim, são os 2 últimos anos, aí depois descansar um pouquinho e torcer para as meninas daqui para frente. E falando em futuro, depois de um dia como o de hoje, impossível não renovar as esperanças na busca pela igualdade no esporte. É isso aí, qual é? Futebol não é pra mulher, eu vou mostrar pra você, mané. Joga a bola no meu pé, no meu caso na minha mão, né? Valeu, galera, beijo. Bom, ainda falando das nossas meninas, o jornalista Weber Lima, que é irmão da ex-técnica da seleção Emily Lima, ele publicou um vídeo no Instagram dele criticando o coordenador de seleções femininas da CBF, o Marco Aurélio Cunha, Dr. Marco Aurélio Cunha, e também algumas atletas que participaram do último Mundial. Vale a pena lembrar que durante a disputa da Copa do Mundo da França, a Emily Lima, que é a ex-técnica, colocou em dúvida se as condições físicas da Marta estariam 100% para os Jogos do Mundial. Aí depois, a camisa 10 Marta respondeu publicamente afirmando que era algo esperado vindo da treinadora, já que ela atacava sempre que era possível. Então, vamos ver então o que o irmão da Emily falou. Parabéns, Marco Aurélio Cunha, parabéns pelo trabalho realizado na Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Imagino já as coletivas antes de ouvir que foi maravilhoso, que jogou quase igual, aquela papagaiada toda. Parabéns, Marco Aurélio, você que largou a vereança de mais de 40 mil pessoas que votaram em você para assumir o futebol feminino. Deve ter sido por um bom motivo. Parabéns pelo trabalho realizado. O Vadão não tem culpa nenhuma nessa história. Parabéns, meninas! Foi legal, não foi? Tem uma aí maravilhosa, espetacular, uma das maiores do mundo, que não gosta de treinar, né? E aí teve uma pessoa que chegou no comando, porque tem que ser comando, tem que ser assim. Falou assim, aqui, se você não treinar igual as outras, você tá fora. E você não gostou? Parabéns. Ô Miller, eu vou tentar resumir essa história toda. Primeiro, sobre a seleção feminina. Todo mundo, e de justo motivo, todo mundo elogiou as meninas pelo desempenho, pelo esforço. A gente sabe da limitação que elas passam, muitas vezes do preconceito, a falta de incentivo. Tudo isso está tudo muito certo. Se superaram dentro de campo, endureceram para a França, que é uma das favoritas, a anfitriã. Até aí, tudo muito bem. Aí, a declaração da Marta depois da partida, muita gente aplaudindo e tem que aplaudir. No meu entendimento, eu fiz uma leitura que foi a seguinte, ela fez críticas aos dirigentes, mas também críticas ao elenco. Quando ela fala, o próprio Jonas, ele na reportagem, ele fala, pedindo mais empenho às jogadoras. Aquela declaração da Marta de que tem que chorar lá atrás, foi direcionada às atletas, ou seja, se empenhar nos treinamentos, ser mais profissional, para depois ser feliz no final. Então, algo de bom não estava na seleção. E esse depoimento que vem do jornalista Weber Lima, que além de jornalista é irmão da ex-técnica Emily, né? Ele faz aí traz uma informação, acho que ele tirou isso de algum lugar, né? Ele sendo irmão da técnica, falou que tinha uma jogadora grande, uma das mais famosas do mundo, a gente pode subentender a Marta, que foi alfinetada pela Emily durante a Copa do Mundo, né? Falando que ela não gostava de treino. Ou seja, palmas para as meninas, mas também temos que ver que algo não andava bem, algo não caminhava bem lá dentro, Miller. Sem dúvida nenhuma. Michele, você pode ver que o Vadão ele tinha perdido totalmente o comando das meninas depois que a Cris foi substituída e deu aquela declaração que não poderia ter saído, não poderia ter mudado as principais jogadoras. Quer dizer, partindo desse princípio, a gente vê que a seleção não teria sucesso no Mundial. Agora, a Marta falar que falta empenho das meninas, eu acho que não é falta empenho das meninas, falta investimento nas meninas. Aqui no Brasil, principalmente, a gente sabe que... Ela precisava ser mais clara com a declaração que deu. O incentivo é zero praticamente. Agora que teve essa obrigação da Conmebol, os clubes grandes ter, né, o futebol feminino, aquela coisa toda, mas você sabe muito bem que nunca se investiu no futebol feminino aqui no Brasil, ô Michele. Como é que vai competir lá fora, com França, Estados Unidos, Itália, que
ter um trabalho de continuidade o ano todo. É difícil. Porque essa igualdade que as meninas pregam e merecem essa igualdade, ela tem que ser a igualdade também pelo lado jornalístico. Não adianta só ficar aplaudindo que nem um bando de foca, as meninas fizeram. Não, existem problemas de relacionamento, problemas na comissão técnica, o Marco Aurélio foi acusado. O doutor Marco Aurélio, o senhor tem que responder aí. É o seu nome, se o senhor não quiser ficar em silêncio, ok. Mas o Weber Lima fala que o senhor largou aí um monte de voto lá do São Paulo para dirigir a seleção por um bom motivo. Qual o motivo, doutor Marco Aurélio? E eu tenho um apreço enorme pelo senhor. Então fica aberto o nosso canal aqui para o senhor se manifestar, a própria Marta, a Emily, o Weber Lima, pode dar o nome, jornalista tem que dar o nome. Quem que estava bancando lá? Agora, se eu fosse a seleção brasileira, eu trocava o treinador. O Vadão? Foi mal demais. Resultado, no futebol não é resultado? A lei da bola é essa. Mas quando estava... Antes da Copa, 9 derrotas. Mas quando estava a Emily lá que queria pôr uma linhadura, ela não teve força, talvez esse é o desabafo. Ou seja, tem problemas lá dentro. Ela teve problema com o Marco Aurélio. É isso aí. Isso é bem verdade. O bicho pegou, a cuíca roncou e acho que só a gente está falando isso. Mas agora tem que... Michele, tem que mudar. Tem que mudar a comissão técnica. E a Marta fez igual o Neymar fez quando reclamou dos jovens jogadores do PSG, então reclamando das meninas também. Sim, é naquela proporção mesmo, exatamente. Bom, o Flamengo apresentou no começo desta tarde o lateral direito Rafinha, que estava no Bayern de Munique. Vamos acompanhar um trechinho da entrevista coletiva. Eu escolhi jogar no Flamengo porque é um clube grandíssimo, uma nação em volta, e esse era o desafio que eu queria para mim agora. Nesse momento da minha vida, estou no melhor momento da minha carreira. Poderia muito bem ter ficado no futebol europeu, mas eu decidi vir para o Flamengo, que é um dos maiores clubes do mundo e um dos maiores do Brasil, sem dúvida. Então esse foi o meu desejo de voltar, porque o meu ciclo, senti que já tinha chegado ao fim. Quanto à estreia, tenho que me preparar dia a dia. Eu comecei a treinar ontem, então isso aí tem tempo ainda. Preciso mais alguns dias para mim ficar bem fisicamente. Dia a dia a gente vai vendo isso aí e fica à disposição do treinador. Esse será um grande desafio, o Garrafa, para o Rafinha. Uma década na Europa, né? Mais de 10 anos na Europa, e quando ele volta, ele vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro. A gente sabe que o Campeonato Brasileiro é difícil, joga com 20 graus no Rio e 40 no Nordeste, quer dizer, essa dificuldade ele terá no início, Michel. Ele vai ter que se readaptar ao futebol brasileiro e será difícil para ele. Um jogador que fica muito tempo fora do país, quando volta, tem muita dificuldade em se readaptar ao clima e ao futebol brasileiro. Concordo com você, Miller, mas assim, o Rafinha é um cara que sempre foi muito focado na carreira, é um cara que parece que toma as decisões acertadas, ele está muito focado naquilo que vai fazer. Você vê o biotipo do cara, o cara chegou inteiro. É um belíssimo reforço para o Flamengo. O Flamengo dá quase que uma arrumada na defesa. O Flamengo agora quer um lateral esquerdo. Pode ser o Arana ou até o Felipe Luiz. Aliás, hoje na coletiva, perguntaram lá para o dirigente do Flamengo e o assessor de imprensa do Flamengo foi lá, tirou a mão do repórter, microfone da mão. Não, aqui só vai falar sobre o Rafinha. Pessoal, tá difícil a gente poder trabalhar, mas tá Flamengo chato, né? Tá chato Pelo demais. Pelo amor de Deus, pode perguntar, não? O dirigente estava lá, uma pergunta de interesse, se vai contratar um lateral esquerdo, o assessor uma de imprensa... pergunta simples, né? Pergunta simples de se responder. Mercado da bola. Arana e Felipe Luiz. Vindo qualquer um desses dois aqui, a defesa do Flamengo, o time fica porque o Flamengo aqui na Argentina, do meio campo pra frente é um timaço. A defesa aqui é fraca. Tá ajeitando. Bom, chegou agora a hora do nosso giro de notícias. Pode rodar a vinheta. Começamos com mais novidades do mercado da bola. O garoto Jean Lucas, que estava no Santos emprestado pelo Flamengo, foi apresentado hoje como reforço do Lyon, da França. O volante de 21 aninhos foi vendido por 34 milhões de reais, assinou contrato por 5 temporadas e chega ao clube indicado por Juninho Pernambucano, que é diretor esportivo da equipe. Crescem os rumores sobre a volta de Neymar ao Barcelona. De acordo com o jornal espanhol Sport, jogador e clube já teriam um acordo verbal para um contrato de 5 anos, faltando apenas o acerto entre Barça e PSG. Para facilitar a negociação, o time catalão ofereceria ao PSG, entre outros jogadores, o lateral direito Nelson Semedo, possível substituto do brasileiro Daniel Alves, que anunciou que não vai permanecer em Paris. E aí, vocês acham que vai fechar Parece que ou nessa não? negociação também o Barcelona está disposto a ceder o Felipe Coutinho para o PSG. Eu acho o seguinte, tecnicamente para o Neymar é uma boa, é um retrocesso em termos de carreira, mas eu acho que errar é permitido. Você acha que é um retrocesso? Não, eu acho, porque ele volta para ser coadjuvante.
Ele não volta para ser protagonista. Protagonista no Barcelona é Messi. Ele volta para ser O coadjuvante. Messi já não está se aposentando? O Messi continua lá. Não, tem uma estrada ainda. O Messi ainda é o protagonista. Mas o Neymar, ele mostra que se equivocou lá atrás. O que o Neymar não pode, na minha opinião, e é um direito do Neymar voltar, acho que tem que voltar e ele vai se dar bem na volta. O que o Neymar, ele tem que... Não precisa submeter é nenhum tipo de humilhação que estão colocando, que vai ter que pedir perdão. Ele não tem que pedir perdão de nada. Ele fez uma escolha, ele é um profissional, tem o direito de ir e voltar. Ele pode afirmar que foi uma escolha equivocada, mas pedir perdão... O Neymar não precisa se humilhar para ninguém. Perdão é para Deus, né? Não é? Perdão por causa de que crime ele cometeu. Vai Se for a esse preço, eu não votaria. Se voltar, volta bem. Tecnicamente, pra ele, profissionalmente vai ser muito melhor. Cresce. E daqui 2 anos o Messi para, ele vai ser o número 1 do Barcelona. E eu acho, sinceramente, que pro Neymar é bom não ser o coadjuvante. Porque ele funcionou muito bem com o Messi, com o Soares. Não ser o protagonista. Não ser o protagonista. Estava arrebentando, é verdade. Veja na seleção brasileira. Eu acho que ser o coadjuvante, como lá no PSG, às vezes é demais. Sim. Então, para ele é bom dividir a responsabilidade. O Atlético Paranaense demitiu 6 funcionários supostamente envolvidos naquele caso de doping dos jogadores Thiago Heleno e Camacho pelo uso da substância igenamina. O coordenador do departamento de performance, um preparador físico, um fisiologista, um nutricionista e 2 médicos foram dispensados do clube. Foram profissionais do Furacão que orientaram os atletas a usarem esse suplemento proibido, ou teriam sido eles esse suplemento aí. Nossa, bom... falando no assunto, o goleiro Rodolfo, do Fluminense, foi flagrado no exame antidoping e suspenso preventivamente por suspeita do uso de cocaína. O teste positivo aconteceu no último dia 23 de maio, no jogo contra o Atlético Nacional da Colômbia, e o atleta abriu mão da contraprova para concentrar as atenções na defesa. Ué, não vai ter contraprova? Não, ele tá, obviamente, ele sabe que ele cometeu um erro, né? Não tem, é tipo popular batom na cueca, Michele, não tem jeito, segue o jogo. Nossa, vai se cuidar, vai se tratar, vão torcer para que ele possa recuperar, sem crucificar ninguém, né, Mila? Porque a gente sabe que isso é um problema social. É um Carneiro no São Paulo? Isso, a gente precisa mais nesse momento não atirar pedra, tentar ajudar. Com certeza. Que esse é o papel. Segue a queda de braço entre Rio de Janeiro e São Paulo para sediar a etapa brasileira do Mundial da Fórmula 1. Depois do presidente Jair Bolsonaro afirmar que a cidade maravilhosa tem 99% de chances de receber a corrida a partir de 2021, o governador paulista João Dória concedeu entrevista coletiva novamente, afirmando que a terra da garoa não está fora do páreo, não. Em evento no início desta semana, o presidente da República, Jair Bolsonaro, garantiu que o Grande Prêmio Brasil de Fórmula 1, a partir do ano de 2021, tem 99% de chances de ocorrer na cidade carioca. Praticamente 99% de chance, né, ou mais, de termos a Fórmula 1 a partir de 2021 no Rio de Janeiro. O CEO do Mundial de Fórmula 1, Chase Carey, garantiu que neste momento está apenas engajado em conversas, tanto com o Rio de Janeiro como São Paulo, para a continuação do GP Brasil. O governador do estado de São Paulo, João Dória, concedeu a entrevista coletiva agora há pouco no Palácio dos Bandeirantes e fez uma defesa para que o GP Brasil continue na cidade de São Paulo. Eu não sou presidente do Brasil, eu sou governador do estado de São Paulo. A mim compete, eu tenho a obrigação de defender todos os interesses que competem a São Paulo. Mas não creio que no tema da Fórmula 1 devamos colocar temas políticos e eleitorais. João Dória ironizou a área destinada a um novo autódromo no Rio de Janeiro, no bairro de Deodoro. Visitem Deodoro e vejam com os próprios olhos, sobrevoem a área, que vocês não vão conseguir chegar, não tem estrada para chegar lá, só a cavalo. Mas então, façam uma visita, aluguem um helicóptero ou aluguem drones, filmem e vejam se isso é possível ou não. E por fim, garantiu que o Grande Prêmio Brasil não vai sair do estado de São Paulo. Nós não vamos perder a Fórmula 1, sem nenhuma arrogância, apenas utilizando a experiência de São Paulo, a experiência de um autódromo bem sucedido, que é o de Interlagos, a experiência dos promotores da Fórmula 1 no Brasil. O Chase Carey, ele representa shareholders, ele representa acionistas, ele tem que oferecer bons resultados para os seus acionistas. E bons resultados é o que São Paulo vai oferecer. É briga de cachorro grande, não é?
O governador está defendendo o estado de São Paulo, que já tem uma estrutura toda montada, o Rio está defendendo o lado dele, agora entrou o presidente na história toda. Eu só acho que presidente e governador tinha algo mais importante para a gente tratar no país antes de ficar falando do autódromo. E eu acho que o Rio tem coisa mais importante também para Claro. fazer do que gastar dinheiro nessa área aí que teoricamente é ambiental também que falaram, construir um autódromo lá, sendo que já tem aqui em São Paulo. E o Rio de Janeiro vai... Isso aí. A estrutura de São Paulo é muito melhor. Muito melhor que a estrutura do Rio. Melhor de São Paulo. Que os poderes se unissem e fossem realmente focados nos problemas que são necessários, que passam, extrapolam o esporte. Bom, e a seleção brasileira masculina segue a preparação em Porto Alegre para o duelo de quinta-feira contra o Paraguai. As novidades para esse jogo devem ficar mesmo no meio de campo. Sem o volante Casemiro, que está suspenso, a vaga ali na meiuca do Brasil deve ficar mesmo com o Fernandinho. O jogador do Manchester City está garantindo dia a dia um lugarzinho nos 11 do técnico Tite. O Fernandinho está completamente recuperado de dores no joelho e participou normalmente da primeira atividade da nossa seleção em Porto Alegre. Volto a insistir, a gente vem numa crescente, fomos melhorando de jogo a jogo e queremos continuar assim, queremos continuar dando os passos firmes de cara aos nossos objetivos, sabendo das dificuldades que supõe cada fase, cada adversário. O último jogo do Brasil na capital gaúcha traz boas recordações, goleada por 7-0 para cima de Honduras. Dá para repetir o bom desempenho aí, Coutinho? Bom, espero que continue assim, né, essa maré de gols aqui no Sul. A gente vai jogar agora um jogo super importante, mas se tiver que ajudar dando carrinho lá atrás, eu vou estar fazendo também para o Brasil poder vencer o jogo. Mais cedo, o técnico Tite e o coordenador Edu Gaspar foram até a Arena do Grêmio para ver de perto as condições do campo. A comissão técnica está preocupada com a qualidade da grama e também com a consequente interferência no espetáculo. Acredito que tem aí 4 ou 3 dias até o próximo jogo e espero que possam recuperar bem o gramado para a gente poder chegar lá com boas condições. Um estádio que eu já conheço, né? Passo anos da minha vida ali, com certeza a torcida vai nos apoiar. Tenho acompanhado aí que os ingressos já estão se esgotando e com certeza a gente vai ter o apoio total da nossa torcida. Bom, sobre a questão do gramado, só antes de vocês falarem, saiu uma notícia hoje, e a gente está dando lá no site gazetesportiva.com, que os gramados vão passar por tratamento antes dos jogos do mata-mata. Deveriam ter passado por tratamento antes da Copa América, para começar. Né? Eu particularmente, não sei o que penso, Miller, eu não vou cair nessa história. Se fosse eu jogador, e muito longe de ter a pretensão, porque eu não tenho essa habilidade, esse dom que o Miller, por exemplo, teve, e o dom do Miller foi elevadíssimo, né? Mas se fosse eu jogador, eu não ia nem entrar no assunto gramado, gente. Nem entrar. Primeiro pela bolinha que eles estão jogando, esse gramado está de bom tamanho. Mas quem falou foi o Messi, que reclamou de 3 estádios. O Messi também, a Argentina também está jogando uma bolinha desse tamanho, pequenininha. Não é? Os jogadores da seleção brasileira não tem que se apegar a gramado, tinha que chegar na coletiva, pensar no Paraguai, pensar que nas 2 últimas Copas Américas, em 2011 na Argentina e 2015 no Chile, fomos eliminados pelos paraguaios nas quartas de final, entendeu? Tinha que focar essa coletiva, essa resposta dos jogadores. Não, a seleção vai aproveitar, tentar melhorar o que nós fizemos contra o Peru, vamos tentar crescer, o gramado é ruim para as 2 seleções. Não, vamos ver se melhora. Vocês jogaram em gramados ótimos e apresentaram futebol horroroso contra a Bolívia no primeiro tempo, Morumbi é um tapete. Então o problema não é gramado. Vamos esquecer gramado. A preocupação, Miller, tem que estar com essa saída do Casemiro e a entrada do Fernandinho. Ó. Em 7 jogos que o Fernandinho substituiu o Casemiro na seleção, nós sofremos 4 gols. Em 28 jogos com o Casemiro em campo sem o Fernandinho, só sofremos 6. É que o meio-campo fica mais exposto, né? O Fernandinho é um jogador que sai muito, né? No Manchester ele joga assim. E o Arthur nem se fala. Agora, gramado, meu Messi foi muito mal na sua declaração. O gramado da Arena do Grêmio é um tapete. Nem precisa. Os jogadores vão fazer o tal do reconhecimento. Tudo bem, se não tá legal, ok, é momento, a temperatura. O gramado tá ruim para ele, mas tá ruim para o adversário também. Eu sei que a gente está correndo aqui, mas só para dar uma informação aqui, olha, avaliando os números e as partidas, né? O Brasil tem 10 gols em 39 jogos. Desses 10 gols, 7 deles foram tomados quando o Fernandinho tá no lugar do Casemiro. 7 desses gols, tá? Tomara que essa zica do Fernandinho saia, né, contra o Paraguai, né? E 4 foram pelo alto também em cima do Fernandinho. Temos que tirar isso aí. O adversário é difícil, porque fisicamente é forte e vai vir retrancado. O problema da seleção é esse, Michele. Furar uma retranca do adversário, porque nós não temos jogadores que individualizam as suas jogadas, com exceção do Everton.
O Cebolinha, só ele. O Richarlison e o Gabriel Jesus Firmino não são jogadores de individualidades. São de definição. E vou um pouquinho mais longe. É obrigação da seleção passar pelo Paraguai. Pô. Tá? É obrigação. É obrigação ganhar a Copa América. É ganhar, entendeu? Então, ou seja, não adianta. Papo de gramado é os cambal. Entendeu? Pera um pouquinho. Fizemos fiasco na Copa do Mundo, certo? Estamos em casa contra o Paraguai, que está jogando absolutamente nada. Temos os melhores jogadores do mundo, os caras estão reclamando de campinho. É ganhar do Paraguai, sim. Se não classificar, vamos ter que cobrar esses caras e também a comissão técnica. Treino fechado hoje no São Paulo, talvez para não mostrar que o clima anda meio estranho com os atrasos nos pagamentos dos jogadores. Adriano Dolfo tentou descobrir o que rolou lá no CCT da Barra Funda. O São Paulo segue a rotina de treinamentos nesta pausa para a disputa da Copa América, atividades que estão sendo realizadas no centro de treinamento na cidade de Cotia e estão sendo realizadas sem a atividade da imprensa. Um momento de privacidade que ocorre justamente na divulgação da informação de que parte dos salários dos direitos de imagem do elenco estão atrasadas em cerca de 3 meses. A diretoria do São Paulo teria pedido autorização para o Conselho Deliberativo do clube para que fossem feitos empréstimos bancários para quitar de forma imediata o atraso, este débito, com parte do elenco. As eliminações precoces na Libertadores, na Copa do Brasil e a derrota na final do Paulistão contra o Corinthians fizeram com que o São Paulo deixasse de receber o dinheiro esperado no planejamento da temporada 2019. Além dos atrasos, incomoda também o elenco parte do valor investido pelo clube em contratações como de Alexandre Pato e Pablo e também dos meias Tietê e Hernandes. Por conta desses problemas financeiros, o São Paulo deixou 3 atletas treinando separadamente do elenco. Nenê, Jusilei e Bruno Pérez não fazem planos mais do técnico Cuca e estão treinando separadamente do restante dos jogadores do São Paulo. Os 3 aguardam propostas para terminar a temporada de 2019 em outro clube. Paralelamente a isso, o jogador Arboleda, zagueiro de 27 anos, se despediu da Copa América e em entrevista disse que é bastante provável que não continue no São Paulo e a diretoria não descarta liberar o jogador caso uma boa proposta de clubes da Europa apareça para tirar o jogador do São Paulo neste momento da temporada. Do CT da Barra Funda, Adriano Dolfi para a TV Gazeta. Olha, nas redes sociais, um tema tem sido recorrente entre as várias lamentações dos torcedores são paulinos, as seguidas lesões dos jogadores. Diante disso, a gente preparou uma reportagem para mostrar a quantas anda o departamento médico do Tricolor. A falta de títulos não tem sido o único fantasma que vem assombrando o Tricolor. O grande número de contusões também. Hoje, no departamento médico, estão Pablo e Rojas, que se submeteram à cirurgia e voltam no segundo semestre. Mas 2 jogadores chamam a atenção. Everton e Lisiero têm sido pacientes constantes no Tricolor. Everton já apresentava contusões seguidas no Flamengo. No segundo semestre do ano passado no São Paulo, foram 3 lesões e 9 jogos sem atuar. Nessa temporada, ele já tem 3 contusões acumuladas, que o tiraram de campo por 6 vezes. E a mais recente, que é também uma muscular, deve deixá-lo mais 4 semanas de fora. Lisiero é outro caso emblemático. Na temporada, 3 lesões, 1 entorse de tornozelo e 2 musculares. Até aqui, já perdeu 19 partidas, não estando em campo em jogos decisivos, como mata-mata com o Tadieres pela Libertadores da América. E também ficou de fora da primeira partida da decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Hernanes é outro que aparece nessa relação. Por problemas físicos e clínicos, não atuou em 6 partidas. Arboleda é um caso curioso. Na segunda rodada do Brasileirão contra o Goiás, apresentou lesão muscular e perdeu 4 jogos. Detalhe, essa lesão causou mal-estar entre São Paulo e seleção equatoriana. O fisioterapeuta do Equador questionou o tratamento dado a Arboleda no clube, mas depois pediu desculpas ao São Paulo e o zagueiro também isentou o tricolor de culpa.
Já o técnico Cuca sabe que essas contusões seguidas estão prejudicando e colaborando para o baixo desempenho da equipe. A gente está tendo uma infelicidade grande, né? Você vê, são jogadores muito importantes que a gente perdeu. Começar lá pelo Arboleda e passar pelo Pablo, a passar pelo Hernanes, a passar pelo Lisiero. São 4 jogadores que eu estou dizendo aí, no mínimo titulares incontestáveis, né? Vale lembrar que contusão muscular pode estar atrelada à preparação física. E por coincidência ou não, na última semana, o coordenador de preparação física do São Paulo, o professor Carlinhos Neves, pediu demissão. Ou seja, cabe uma reflexão sobre o assunto. E na volta do Brasileirão, depois da Copa América, é observar se essas contusões são ou não um simples acaso. Rafa, Michele, a gente tem que dividir as contusões. A contusão articular é uma coisa, a muscular é outra coisa. Aí a muscular é culpa do departamento médico e da preparação física, né? Tá. O Carlinhos Neves pediu demissão porque ele estava vendo que não tinha mais autoridade sobre aquilo que ele falava e as pessoas não queriam fazer. Aí ele pediu demissão, para não brigar, não ter constrangimento. Então ele né, decidiu sair. Agora, o São Paulo precisa fazer uma reformulação do departamento médico, principalmente na fisioterapia. Porque o Hernanes até hoje não se recuperou desde quando voltou para o São Paulo. O Lisiero está lá há muito tempo. E eu estou sabendo que o São Paulo vai sofrer uma grande reformulação no seu departamento médico. Vai fazer, uma grande reformulação. E tem que fazer mesmo. Porque não é possível. O Hernanes, ele jogou praticamente... Ele nunca, esse ano, jogou uma partida inteira. Só meio tempo. Pô, jogador de meio tempo, ele tem 30 e poucos anos, ele é novo ainda. Então, não é possível que o departamento médico do São Paulo não recupere um jogador importante, como o Cuca disse. São jogadores titulares. E entra no departamento médico e fica lá e não sai mais, Rafa. Pelo amor de Deus, meu. O problema é muito grande e eu assino embaixo o que o Miller disse e eu vou só me atentar a uma outra situação. A diretoria do São Paulo continua cometendo equívocos. Não de afastar o Nenê, o Jusilei e o Bruno Pérez. Aí é para enxugar salário, que são os maiores salários do clube. Ok, mas o Miller, você não precisa expor o atleta. Isso foi para dar resposta à torcida Sim. que estava cobrando. Jogou para a galera o patrimônio do clube. Exatamente. Você tem que chegar para os atletas e falar o seguinte, vocês estão liberados para procurar clube e tal, continua treinando com a gente, mas não, eu preciso dar uma resposta. A diretoria do Leco trabalha assim. E o CT do São Paulo, que está fechado todo dia, fica colocando matéria do Pablo. A assessoria está coberta de razão. Colocando assessoria, matéria de recuperação de jogadores e tal. Eu queria ir lá no CT para perguntar para o Cuca sobre a faxina que o São Paulo está fazendo. Perguntar para o presidente do São Paulo, ô presidente, o senhor está expondo o patrimônio do clube. E o direito de imagem atrasado, Miller e Garrafa? Tem isso mais. E outra coisa, né? Direito de imagem atrasado, referente à contratação do Hernanes, que não está jogando, não jogou uma partida agora, que foi mais uma contratação para agradar a torcida, com toda a história que tem o Hernanes, o Tietê, o bicho está pegando lá dentro. E o São Paulo está fechado. E a assessoria está coberta de razão, colocando imagem de recuperação de atletas e tal. Mas a gente queria, para levar para você, torcedor. O que está acontecendo aí no São Paulo? É muito estranho. Tudo muito estranho lá. São Paulo, o clube que mais vendeu, fez mais de 100 milhões no caixa. E precisa pedir empréstimo para saldar dívidas. E na história do São Paulo, Michele, desde quando eu jogava lá, São Paulo nunca atrasou um pagamento. Bom, se a grana não está pingando, o bicho vai pegar, pode escrever. A situação está diferente agora. Olha, o Corinthians segue ajustando o elenco nessa parada da Copa América. As informações do Timão com Jonas Campos. Romero, em fim de contrato, se reapresentou nesta terça-feira, mas não é segredo para ninguém que ele já está com os dias contados para deixar o Corinthians. O paraguaio, que não chegou a nenhum acordo com a diretoria, fica por aqui treinando até o fim do vínculo com o clube, no dia 14 de julho. Dia, aliás, do primeiro jogo oficial do Timão após essa parada da Copa América, contra o CSA pelo Campeonato Brasileiro na Arena de Itaquera. Antes disso, a equipe terá amistosos contra o Botafogo de Ribeirão Preto neste sábado, contra o Vila Nova no dia 4 de julho em Goiânia e possivelmente contra o Londrina no dia 7 no Paraná. Para essa primeira partida contra o Botafogo em Ribeirão, a ideia é rodar o elenco e utilizar um time em cada tempo. A ideia é justamente essa contra o Botafogo, utilizar duas equipes, uma equipe a cada 45 minutos. Já no jogo contra o Vila Nova, já
deixar esse pessoal um pouquinho mais tempo jogando. E falando em time, hoje Carille esboçou 2 equipes no treinamento. Na considerada titular, ele trabalhou com Walter no gol, Ramiro, Manuel, Henrique e Danilo Avelar, Ralf e Júnior Urso, Pedrinho, Regis e Matheus Vital e Wagner Love mais à frente. Pelo segundo dia consecutivo, a ausência no treinamento realizado no gramado aqui do CT Joaquim Grava foi o atacante Cleison, que segue fazendo um trabalho de fortalecimento muscular. Segue também movimentando o mercado da bola. O jogador recebeu sondagens de um time da primeira divisão do futebol mexicano, mas recusou a proposta para permanecer no Corinthians. Outro que vai permanecer é o lateral Danilo Avelar, que já assinou pré-contrato com o Corinthians e será jogador do clube pelos próximos 3 anos. O lateral esquerdo seguirá emprestado pelo Torino da Itália até o fim desta temporada, mas a partir de 2020 será atleta do timão em definitivo. A transferência deve girar em torno de 1,5 milhão de euros, o equivalente a 6,5 milhões de reais. Enquanto novos reforços não chegam, a diretoria vai tentando garantir a permanência de peças importantes por aqui. Bom, o Jonas falou aí na matéria que o Romero está com os dias contados no Corinthians. Hoje o atacante deixou todo mundo com uma pulga atrás da orelha. Pelo Instagram, ele postou uma foto ao lado do técnico Carille, acompanhada de um emoji simulando uma assinatura de contrato. Na hora, todo mundo pensou que podia se tratar de uma reviravolta na situação do paraguaio, mas em contato com o repórter, o Tomás Rosolino, do site gazetesportiva.com, ele entrou em contato com a diretoria do Corinthians, que disse que não teve qualquer avanço que motivasse essa publicação. Os dirigentes corintianos, inclusive, mantiveram a postura que adotaram desde o começo do ano, quando, sem acordo financeiro, definiram que o Romero não fica no Corinthians. Vai ver que ele está querendo dizer fim do contrato, então. Mas enfim, deu uma agitadinha aí. A verdade é a seguinte, a posição do Corinthians, Miller, o Corinthians ele chegou ao teto pro Romero, e o Romero mesmo assim não quis. Então o Corinthians se sentiu no direito de deixar ele cumprir o contrato e liberar. Agora, se o Romero aceitar baixar o valor ou chegar, eu acho que seria um bom reforço pro Corinthians, desde que ele queira, mas parece que já deu zica lá, a diretoria já está enjoada com ele. Aí que entra o empresário, Michele, arrebenta com o jogador. É verdade. Ele fez fama aonde? No Corinthians. Foi o artilheiro aonde? Exatamente. Agora ele fica querendo ganhar mais que o Messi. E há quanto tempo ele não joga? Não foi nem pra Copa América. Tá desvalorizado, meu. Exato. Baixa tua bola, Exato. Assina, aceita o que o Corinthians está te oferecendo, que você vai ser mais feliz e vai ser valorizado, meu. Fica encostado aí o ano todo. Bom, o Palmeiras já definiu a programação do clube nessa parada de Copa América. Serão muitos treinos, 2 amistosos até a volta das competições oficiais. O Fernando Gavini conta pra gente como que vai ser essa mini temporada do Verdão. O Palmeiras iniciou nesta terça-feira um período de concentração para se preparar para os desafios que terá pela frente no segundo semestre desta temporada. Os jogadores vão treinar em 2 períodos aqui até sexta-feira e ficarão hospedados no hotel aqui da academia até sábado, quando a equipe fará um jogo-treino contra o Oeste. Não será o único compromisso do Palmeiras nesse período de intertemporada. No dia 3, a equipe faz um amistoso contra o Guarani. Filipão trabalha nesta semana com um elenco quase completo. O recém-contratado Ramires foi liberado pela comissão técnica para tratar dos assuntos relativos à sua mudança para São Paulo. Ele ainda não se apresentou, mas deve aparecer por aqui nos próximos dias. Outro desfalque é o zagueiro Gustavo Gomes, que está defendendo a seleção paraguaia na Copa América. A data da apresentação dele aqui ao Palmeiras depende da seleção brasileira, que Paraguai e Brasil se enfrentam na quinta-feira pelas quartas de final da Copa América. Se os comandados de Tite vencerem, Gustavo Gomes deve se apresentar no máximo até o começo da semana que vem. Da Academia de Futebol, Fernando Gavini. Miller, vou limitar a palmas ao Palmeiras. Meu comentário serão apenas palmas. Buchichinho no Corinthians, buchichão no São Paulo, o Santos também está devendo, e no Palmeiras, céu de brigadeiro. Um time campeão se faz assim, com tranquilidade. E outra, o planejamento do Palmeiras foi muito bem executado. É claro que precisa vir os títulos, né? Mas o time está muito bem, como você disse. Céu de brigadeiro. Céu de brigadeiro. Diretoria trabalhando e uma legal. Coisa boa, o ambiente lá está muito bom. Não está conturbado como no São Paulo, porque os atletas estão chateados porque não estão recebendo salários, porque a gente sabe que direito de imagem compõe muito do salário. Elenco dividido, contratar medalhão e não paga a gente. Só um muro que divide os dois CTs. É um muro, mas as pessoas... Só que as atmosferas são totalmente diferentes.
O Santos está treinando em 2 períodos para voltar voando para a sequência do Brasileirão. Quem tem as notícias do Peixe é o Matheus Suman. Olá, amigos do Gazeta Esportiva. Treinamento em 2 períodos aqui no Santos nesta terça-feira. Na parte da manhã lá no CT Repelé e à tarde aqui na Vila Belmiro. Por aqui apenas 15 minutos de imagens liberadas pelo técnico Jorge Sampaoli. Mas o que a gente pôde acompanhar foi um treinamento intenso e o técnico cobrando muito da rapaziada. Em entrevista ao canal oficial do Peixe na internet, o atacante Eduardo Sacha falou um pouco sobre esse período de descanso que os jogadores tiveram. 10 dias que a gente teve de folga foi importante para a gente recuperar as energias, poder aproveitar com os familiares, com os amigos, para poder voltar mais renovado e para dar continuidade no trabalho que a gente vinha fazendo. Você hoje é um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro com 5 gols. Você acha que o momento agora de focar em alcançar o Palmeiras na liderança do campeonato? Independente de quem fazer o gol, a gente sair com os 3 pontos é o mais importante, é o que todos nós buscamos. Então, passo a passo, a gente pretende tirar essa diferença para a gente poder chegar à liderança. Depois de não se reapresentar ontem, Carlos Sanches foi a novidade no treino desta terça-feira. Assim como o lateral esquerdo Caju, que ainda aguarda uma definição para saber se retorna ao Apoel do Chipre. Enquanto isso, o técnico Jorge Sampaoli vai tentando achar a sua equipe ideal, que enfrenta o São Bento, em amistoso que vai ser realizado aqui na Vila Belmiro, no próximo domingo, com portões fechados. A 5 pontos do Palmeiras na liderança do Campeonato Brasileiro, o Santos tem no mesmo Brasileirão a única competição a ser disputada de forma oficial até o final do ano. O próximo compromisso é contra o Bahia, no próximo dia 13 de julho, lá na Fonte Nova, em Salvador. Com informações do Peixe aqui da Vila Belmiro, Matheus Suman para o Gazeta Esportiva. Matheus Suman, grande revelação nossa aqui. Bom, vamos ver os comentários que chegaram pela hashtag Gazeta Esportiva, diretor. Michele Letuitz. Ai, corre para enxergar o nome. Alan Peterson. O confronto mais equilibrado é Colômbia e Chile, ó, concordou com vocês. Tem mais? O Dan Rod. Colômbia e Chile, partida mais equilibrada. Mais algum? José, Miller foi perfeito. Como sempre, né, gente? Troca urgente na comissão técnica. Vadão não é bom técnico. Quem você sugere, amigo? Também todo mundo só corneta aqui, hein? O Jos Luiz, embora não exista apoio ao futebol feminino no Brasil e apesar da derrota, as meninas da seleção nos encheram de orgulho. Porque sim, o que a gente esperava era uma goleada da França em cima do Brasil e a gente conseguiu segurar a parada. Vamos dar uma pausinha aqui no Gazeta Esportiva? Bebe uma aguinha, mas não troca de canal. A gente já volta. Já se conectou com as nossas redes sociais? Não? Então anota aí no celular, ó, Facebook/Gazeta Esportiva, Twitter e Instagram @Gazeta Esportiva e tem também o nosso canal do YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. Vídeos de WhatsApp da galera, vamos ver? Boa noite a todos do Gazeta aí, aqui quem fala é Fábio Henrique de Potim. O jogo mais equilibrado para mim vai ser Colômbia e Chile. Boa noite a todos. O confronto mais equilibrado das oitavas é Colômbia e Chile, com certeza. Colômbia jogando o melhor futebol e Chile, o adversário é sempre muito difícil. Abraço Garrafa, abraço Janela e abraço Miller. Abraço para você, nosso querido telespectador. E a gente perguntou no comecinho do programa qual que é o confronto mais equilibrado das quartas da Copa América. A maioria respondeu Colômbia e Chile, 79% dos votos. O resto é tudo babinha, é isso? Acabou, galera! Mas a gente não vai embora. Acabou, foi muito rápido. Sem antes mandar um super beijo pra Laurinha, lá da computação gráfica. Ela faz aniversário ou ela vai casar? Laurinha, um beijo pra você. Faz aniversário, né? Super competente, uma menina de ouro. Ela já é casada, mas é tão nova, casada. Então, Laurinha, ó, a gente encerra o Gazeta Esportiva homenageando aí você e os 10 anos sem Michael Jackson. Mas esse sim, triste, né? é fera, Michael Jackson. Laura, beijo. Esse sim, foi perfeito e completo. Você arrebentou nessa época, Emília. Poxa.